Sejam muito bem-vindos ao Prorrogação, o programa que vai além dos 90 minutos. E nesse episódio nós vamos falar sobre os principais jogos da rodada 25 do Brasileirão 2025, começando por Vasco e Cruzeiro. E o Vasco venceu o Cruzeiro em São Januário jogando bem, tá bom? O primeiro gol do Vasco foi marcado pelo Ryan. O Puma Rodrigues conseguiu uma bela inversão, encontrou o Paulo Henrique que estava lá do outro lado do campo, ele dominou com muita categoria e fez um belo cruzamento para o Ryan, que cabeceou com maestria. O Ryan nem precisou colocar muita força na cabeçada, foi só no jeito, impossibilitando a defesa do Cássio. E depois, em um vacilo da defesa do Cruzeiro, o PH tomou a frente e marcou o segundo gol do Vasco. A verdade é que o time do Fernando Diniz tá evoluindo bastante. O Vasco tá cada vez mais entrosado e tá encontrando o seu bom futebol. E alguns jogadores estão em grande fase, como Felipe Coutinho, Ryan, PH, Léo Jardim. Assim, o Vasco não precisa ser o time mais regular. O Vasco só precisa encontrar um bom futebol. Precisa encontrar um time confiável, porque a grande chance do Vasco de fazer algo grandioso na temporada vai ser a Copa do Brasil, que vai terminar lá em dezembro. Então, se o Vasco encontrar agora um time confiável, o time pode brigar sim pelo título da Copa do Brasil lá em dezembro, tá bom? Grande vitória do Vasco, e o Cruzeiro mais uma vez perdeu pontos importantíssimos na briga pelo título brasileiro. E agora vamos falar do jogo Bahia e Palmeiras. O Bahia venceu por 1-0 e acabou com a invencibilidade que o Palmeiras tinha no período pós-Copa do Mundo no Brasileirão. E assim, gente, o gramado da Fonte Nova atrapalhou muito o jogo do Palmeiras. Eu sei que vocês gostam de ficar falando mal do gramado sintético do Allianz Parque, só que assim, entre você ter um gramado sintético bom igual ao do Allianz e ter um gramado natural ruim igual ao da Fonte Nova, é melhor você ter um gramado sintético top igual ao do Allianz, onde a bola rola e você tem condições de praticar futebol de alto nível. Porque aquele gramado da Fonte Nova é horrível, atrapalhou demais o jogo do Palmeiras. Aí você vai falar, mas o Bahia também teve que encarar o gramado ruim. Pois é, mas o Bahia já tá acostumado com esse gramado ruim, enquanto o Palmeiras tá acostumado com um gramado sintético bom, onde a bola rola e você tem jogos muito rápidos, muito dinâmicos. Então sim, esse gramado atrapalhou o Palmeiras. Mas isso não tira o mérito do Bahia, tá? O Bahia fez sim um bom jogo e, vamos combinar, por chances criadas, mereceu vencer o Palmeiras. O Palmeiras começou melhor a partida, começou pressionando o Bahia com mais volume de jogo, teve até algumas chances, só que o time do Palmeiras sentiu muito o desgaste da eliminatória contra o River Plate, porque o Palmeiras fez um jogo de alta intensidade contra o River Plate, e depois disso o time ainda teve que encarar uma viagem longa até a Bahia e jogar em um gramado ruim. Então sim, isso atrapalhou o Palmeiras. No segundo tempo o Bahia voltou melhor, voltou com mais volume de jogo, tentando criar mais, e conseguiu um golaço com o Ademir. Eu acho que o Abel Ferreira mexeu mal, porque mais uma vez ele tirou o Vitor Roque em um momento que ele era o melhor jogador do Palmeiras. Ele fez isso contra o River Plate lá na Argentina e o Palmeiras morreu depois da saída do Vitor Roque. E contra o Bahia foi praticamente a mesma coisa. O Vitor Roque estava pegando a bola, indo para cima, driblando, criando chances para o Palmeiras, sofrendo faltas, e o Abel foi lá e tirou ele para deixar o Flaco Lopes. Outra coisa que atrapalhou bastante o Palmeiras também, que também envolve o gramado, foram as lesões do Lucas Evangelista e do Piquerez. Porque assim, o Lucas Evangelista estava jogando bem e estava dando muita dinâmica para o meio campo do Palmeiras. E o Piquerez eu não preciso nem dizer porque que ele faz falta, né? É simplesmente o melhor lateral esquerdo do Brasil. Então entrou o Aníbal Moreno e o Jefté. O Aníbal entrou bem, só que o problema é que quando ele joga junto com o Emiliano Martinez, o meio-campo do Palmeiras fica muito pesado, porque são dois jogadores mais de marcação, e pouco dinâmico, porque a gente precisa de um jogador como o Lucas Evangelista. Na minha opinião, a melhor opção para entrar no lugar do Evangelista era o Alan, que é um jogador rápido, que joga de cabeça erguida, sempre olhando para onde ele vai passar a bola, e sempre também dando passe para frente. É isso que eu gosto no Alan. E o Jefté entrou bem no jogo, só que, gente, o Piquerez tem muito mais qualidade, tanto para defender, tanto para atacar, tanto para cruzar, tanto para tudo, né? Ele é um jogador melhor que o Jefté. Então isso fez falta. O Bahia foi sim melhor no jogo, mas não foi muito melhor. A impressão que fica é que se o Abel tivesse mexido melhor,
o Palmeiras não teria saído com a derrota da Fonte Nova. Mas é isso, o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos para fazer e ainda assim segue firme na briga pelo título brasileiro. E vamos falar do jogo mais aguardado da rodada, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O Flamengo entrou com um time misto, mas gente, fica até feio falar isso, né? Porque o time misto do Flamengo é muito forte. E a verdade é que o Corinthians começou amassando o Flamengo. O Corinthians teve um pênalti ali no começo do jogo, que na minha opinião é discutível sim, tá? Vai muito da interpretação do árbitro, mas enfim, o Yuri Alberto cobrou um pênalti ridículo, uma cavadinha extremamente fraca e o Rossi defendeu. A cavadinha do Yuri Alberto foi tão ridícula que o Rossi ele caiu pro lado do gol e ainda assim ele conseguiu esperar a bola para fazer a defesa. Ou seja, ele caiu pro lado, mas a bola veio tão fraca, foi uma cobrança tão ridícula que ele conseguiu olhar e esperar e defender com tranquilidade. E o Rossi ainda saiu marrento fazendo assim pro Yuri Alberto, ó. Não, aqui não. E realmente, gente, o Yuri Alberto mereceu essa provocação depois de cobrar um pênalti ridículo daquele. Mas enfim, o Corinthians seguiu com mais volume de jogo, criando mais chances. O próprio Yuri Alberto teve oportunidades que desperdiçou, ele tava jogando mal. Se não fosse os erros individuais do Yuri Alberto, o primeiro tempo poderia ter terminado tranquilamente 2-0 para o Corinthians, porque o time do Corinthians estava bem no jogo, estava inteiro nas divididas, estava criando chances, mas o Yuri Alberto desperdiçou essas boas chances. E aí, quando voltou para o segundo tempo, o Flamengo estava bem no jogo, tinha melhorado, mas o Corinthians ainda estava inteiro. E abriu o placar com quem? Ele mesmo, Yuri Alberto. Ele errou de novo, mas nessa ele acertou. Inclusive, a chance mais difícil que apareceu para ele foi a que ele acertou, porque ele pegou a bola mais longe do gol, teve que dar uma... Como é que chama o drible? Ai, caramba, eu esqueci. É meia-lua. Teve que dar uma meia-lua no Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e bateu de canhota para fazer o gol. Ou seja, não foi nem na perna boa dele. Mas enfim, o que interessa é que ele fez o gol, saiu muito emocionado, chorou na comemoração, só que depois só deu Flamengo, né? O Arrascaeta marcou um belo gol. Gente, o Arrascaeta, como é bom ver esse cara jogar. É o melhor jogador do Brasileirão 2025, sim. Ai, a bola caiu na esquerda. Não interessa. Bateu rasteirinho no canto e o Hugo Souza nem reagiu. Depois o Flamengo continuou apertando o Corinthians e tem um lance polêmico, né, do lateral. Eu não consigo concluir se era lateral pro Flamengo ou pro Corinthians, mas enfim, poderia ter acontecido para qualquer um dos dois lados, porque o juiz marcar um lateral errado é o que mais acontece no futebol, porque é muito difícil, esses lances de dividida são muito rápidos. Então eu não acho que dá pra ficar falando que o Corinthians só perdeu por causa desse lateral mal marcado, porque primeiro, a gente não sabe se o lateral foi pro Corinthians de fato ou foi pro Flamengo, e segundo que o Flamengo tava melhor no segundo tempo, o Flamengo tava com mais volume de jogo. Enfim, o time do Flamengo cobrou o lateral, o Carrascal fez o passe pro lado e o Luiz Araújo, com muita tranquilidade, bateu o rasteiro, cruzado, não deu pro Hugo e o Flamengo virou para cima do Corinthians na Neoquímica Arena, conseguiu os 3 pontos em São Paulo e disparou na liderança do Brasileirão. Tudo bem que o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo também tem um jogo a menos, e assim, se zerar esses jogos, se o Flamengo ganhar o seu jogo a menos, se o Palmeiras ganhar os seus 2 jogos a menos, o Flamengo fica 2 pontos na frente. Então, mesmo que o Flamengo esteja disparado no momento, ainda assim, a briga pela liderança está muito acirrada. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa rodada do Brasileirão. Deixa o gostei para esse conteúdo chegar a mais pessoas, se inscreva aqui no meu canal porque eu sempre falo de futebol sem clubismo nos vídeos e também me segue nas minhas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Um beijão e falou!